A santa paz de Deus, a santa paz de Deus, amados irmãos, glórias a Deus. Queremos saudar a todos que nos têm acompanhado do outro lado de casa, que Deus vos abençoe grandemente. Amados irmãos, queremos mandar um abraço especial a Angola, nossa terra, a nossa mãe, a todos os nossos irmãos, todos os nossos familiares, amigos, todos aqueles que têm orado e intercedido por nós, aos irmãos da Missão Amém, que Deus possa abençoar-vos grandemente. Quero também, desde já, mandar um abraço especial a duas pessoas que têm estado sempre conosco, têm estado presente em cada devocional que nós temos feito. Queremos estender os nossos abraços aí em Portugal, concretamente em Lisboa, a nossa irmã Karina, a nossa irmã Selimar e também a nossa irmã Madalena Mvuca. Que Deus vos abençoe. Desde já endereçar-vos a vocês os parabéns pelas bênçãos que vocês receberam no nome do Senhor Jesus. Aproveitamos o ensejo e já na Itália mandamos um abraço aos nossos amigos que se encontram na cidade de Milano, os nossos irmãos da Chiesa da Via Prandina, a AD Missionária Milano, como também a AD Missionária de São Juliano. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Um abraço grande ao pastor Wesley, ao nosso irmão Mateus. No nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus os continue a abençoar o vosso ministério. Aos nossos amigos em Sanazarro, nossos colegas, mandamos um abraço, assim como também aqueles que nos têm acompanhado a partir de Livorno. Que Deus vos abençoe e um abraço especial a todos os nossos amigos aqui da cidade de Taranto. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vos abençoe grandemente. Amados, nós queremos fazer menção da palavra de Deus. Nós queremos trazer um tema muito candente, e aliás você pode ler na sua tela, que tem como o título: Cresça e se multiplica no tempo da aflição. Eu repito: cresça e se multiplica no tempo da aflição. Eu convido os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Êxodo, no seu capítulo número 1, no versos 12. Repito, Êxodo, no seu capítulo de número 1, no versos 12. Diz assim a bendita palavra do Senhor: Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava, e tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Eu repito, mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava, e tanto mais crescia, de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. Amados irmãos, o livro que nós acabamos de ler é o livro de Êxodos, é um segundo livro do profeta ou do homem de Deus, Moisés. É o segundo livro escrito por Moisés. Nós sabemos que o livro de Êxodo vai dar a continuidade, na verdade, a um percurso contado em Gênesis e vai culminar com a libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. No livro do Êxodo vai contar as histórias que culminaram com a travessia do rio Jordão, que culminaram, portanto, com a aquisição da terra prometida. Nós sabemos de antemão que Deus fez uma promessa a Abraão. Deus prometeu a Abraão fazer dele uma grande nação, uma nação muito grande e uma nação muito poderosa. Nós conhecemos também o nosso Deus como Deus de Abraão, Deus de Isaac e também Deus de Jacó, Deus de Israel, príncipe de Deus. Amados irmãos, nós conhecemos Jacó ou Israel, um homem temente a Deus, um dos patriarcas da fé. Jacó, porém, Israel, teve 12 filhos e cada um desses 12 filhos foi fazer a constituição das tribos de Israel, da nação israelita, ou seja, a nação israelita é composta por 12 tribos, cada um dos filhos de Israel vai se chamar então o pai das tribos, ou cabeça, o príncipe de uma das tribos de Israel. Amados irmãos, nós estamos a viver, a Bíblia Sagrada vai nos contar um momento crítico, um momento de dificuldade que nós vimos nos últimos capítulos do livro de Gênesis, quando, portanto, José vai descer ao Egito, porque nós sabemos que José foi vendido pelos seus irmãos
e este, por sua vez, foi parar ao Egito. E sabemos muito bem a história de José, que por causa da graça de Deus, por causa da bênção, do favor imerecido de Deus que estava sobre a vida de José, José então vai prosperar, José vai crescer no Egito, José vai vai chegar ao cargo de governador daquela terra, o braço direito de Faraó. E a Bíblia Sagrada nos conta que foi por conta de um sonho que José teve, em que o rei, portanto, viu as 7 vacas gordas e depois as 7 vacas magras. José vai fazer a interpretação deste sonho e, com a interpretação deste sonho, ele vai receber o cargo, vai receber uma posição de destaque, pois o faraó colocou sobre ele as suas mãos. Amados irmãos, nós vivemos um momento então que o povo de Israel, ou seja, a família de José, a família de Jacó, vai descer ao Egito ao encontro do seu pai, ao encontro do seu filho, dos seus irmãos. José veio descer Jacó, assim como os seus 11 filhos, as suas mulheres. Por que eles desceram? Porque na terra onde eles habitavam havia uma grande crise. Porque na terra onde eles viviam havia muita carência de pão, havia fome. A fome era muito elevada, era muito agravada sobre a terra. E o lugar em que tinha fartura de alimentos era o Egito. Razão pela qual Jacó e com os seus 11 filhos, suas mulheres e toda a sua linhagem vão descer ao Egito na presença do seu filho José. José, portanto, é um homem grande, é um homem abençoado. José é um homem com posses, é um braço direito de Faraó e tem condições de albergar toda a sua família, seu pai e seus irmãos. A Bíblia Sagrada vai nos contar que toda a geração de Israel que desceu sobre aquela terra, ou seja, os 12 filhos de Israel que estavam na terra do Egito, toda a sua geração eram 70 pessoas, ou seja, 70 pessoas da linhagem de Israel desceram naquela terra. Mas a Bíblia Sagrada vai nos contar que passado alguns anos José vai morrer, assim como também morreram os seus irmãos. E vai se levantar no Egito um outro rei, um outro faraó. E este faraó não conheceu, portanto, os intentos, não conheceu, portanto, a sabedoria de José, a graça que José gozava naquela altura. Portanto, ele vai olhar o povo de Israel que lá estava naquele lugar como uma ameaça. Vai olhar o povo de Israel como um povo que poderia ser um grande adversário por uma simples razão. O povo de Israel era um povo que crescia, era um povo que tornava-se numeroso, era um povo que era fortalecido, era um povo que frutificava. Por quê? Porque Deus fortalecia aquele povo, porque Deus abençoava aquela nação. Então, o rei, este faraó, vai então começar a adquirir ciúmes contra o povo de Israel, de modo que vai tentar destruir de várias maneiras aquela nação. A forma ideal com que este faraó viu para destruir, para acabar com o crescimento da nação israelita, foi colocar maiorais das tribos, ou seja, começou a colocar o povo como um povo escravo, a fazer trabalhos esforçados. Olha, Israel vai descer ao Egito como um povo convidado, um povo bem-vindo, um povo amigo de Faraó, e nestes últimos dias o povo de Israel vai se tornar um povo inimigo por causa do seu crescimento. Era um povo que mesmo na terra estranha, mesmo na terra do Egito, era um povo que crescia e tornava-se a cada dia maior que o povo do Egito. Nós vivemos muitas situações, eu acredito que muitas pessoas que nos ouvem já viveram momentos de aflições, já viveram momentos de lutas por conta do seu crescimento, porque o crescimento muitas das vezes vai começar a gerar um determinado tipo de ressentimento, uma inveja, e muitas são as pessoas que têm sido vitimadas de inveja, porque aonde quer que elas vão, elas crescem, porque elas têm a graça do Senhor. Pois é, amados irmãos, o povo de Israel está a viver a mesma situação, por causa da graça de Deus que estava sobre eles. Eles começaram a viver então debaixo de um jugo, o jugo da escravidão. Amados irmãos, chama a atenção o versículo de abertura do nosso devocional de hoje, que diz que quanto mais o povo de Israel era afligido, mais eles se multiplicavam e também
cresciam. Eu quero falar sobre crescimento, quero falar sobre multiplicação em tempo de aflição, em tempo de angústia. Nós vivemos nos dias de hoje ainda alguma recessão sobre a crise econômica mundial que nós vivemos nos últimos anos, nomeadamente desde o ano 2012 até mais ou menos nos anos de 2016. Foram períodos muito críticos, foram períodos muito difíceis, períodos onde a maior parte das empresas começou a entrar em recessão, a entrar em colapso, com o principal ponto com a queda do preço de petróleo, e assim as grandes economias que dependiam sobretudo deste produto para as suas exportações e importações econômicas viram-se então privadas dessas divisas, viram-se privadas desses meios, e como resultado muitas são as nações que começaram a cair em recessão, muitas são as nações que começaram a entrar em crise, muitas são as nações que começaram a entrar em decadência. E quando uma nação começa a entrar em crise, o povo por sua vez vai responder a esta crise, o povo começa a colapsar, o povo não tem alimentos para comer, cada vez mais os empregos vão se tornar difíceis, cada vez mais as situações vão começar a tornar-se complicadas, cada vez mais vão começar a viver-se momentos difíceis, momentos de angústia. E é sobre esses momentos de angústia que eu quero falar. Primeiramente eu quero dizer, amados irmãos, uma passagem que Cristo Jesus nos disse. Ele disse na sua palavra que no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos a certeza que vamos vencer o mundo assim como Cristo venceu. As aflições, as crises, tudo isso faz parte de um processo de crescimento. Amados irmãos, as crises, na verdade, são cíclicas. Lembrando que quando nós começamos a falar sobre o livro de Gênesis, nós frisamos sobre José. José desceu ao Egito e tornou-se um homem governador por causa da interpretação que ele fez sobre o sonho de Faraó. Então, o Faraó vai sonhar com 7 vacas gordas, que significavam 7 anos de muita fartura, que significavam 7 anos de muito crescimento. Após isso, Faraó vai sonhar também com 7 vacas magras. Essas 7 vacas magras vão mostrar 7 anos que se avizinham com bastante dificuldade, 7 anos que se avizinham com bastante luta, com falta de alimento, com carência de absolutamente tudo. Nós estamos a falar sobre a crise. Então quero mostrar ao amado irmão que se encontra em casa, é para dizer que as crises são cíclicas, que de tempos em tempos crises acontecem, de tempos em tempos vão existir momentos de recessão da economia, não é apenas na nossa nação, mas é a economia mundial, sempre foi assim. E os livros e as experiências e até mesmo a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que as crises sempre vão existir. Mas eu quero lhe falar no nome do Senhor Jesus Cristo que a crise para quem está em Cristo Jesus não é crise, mas é uma oportunidade de crescimento. Baseado nesta palavra que a Bíblia Sagrada nos diz que quanto mais o povo de Israel era levado a esta crise, quanto mais o povo de Israel era maltratado, quanto mais o povo de Israel era colocado sob o jugo de uma carga, sobre a escravidão, ainda assim o povo de Israel crescia. Por quê? Por uma simples razão: o povo de Israel gozava do favor de Deus. O povo de Israel gozava desta graça, deste favor imerecido, o favor que nos faz crescer mesmo no tempo das dificuldades. Existem muitas pessoas que com certeza vivem momentos na sua vida espiritual em que elas vão gozar momentos de muita fartura, porque ela vai buscar a Deus no momento em que todas as coisas vão acontecer conforme ela esperava. A casa vai bem. É muito fácil nós glorificarmos a Deus quando a nossa família vai bem. É muito fácil nós glorificarmos a Deus quando o nosso casamento corre bem, quando o emprego é estável, quando o salário cai atempadamente. É muito fácil nós glorificarmos a Deus quando nós não vivemos momentos de dificuldade. Mas a crise então vai surgir para provar primeiramente aqueles que realmente são tementes a Deus. Existem muitas pessoas que quando estão a passar momentos de aflição, momentos de dificuldade, vão
vão então pensar que Deus não está do seu lado. Eu quero falar para algumas pessoas que estão a viver momentos duros, momentos de aflição, não sei em que campo da sua vida. Eu quero lhe dizer no nome do Senhor Jesus que Deus está consigo, assim como Ele esteve consigo no momento bom, Deus também está consigo nesse momento de dificuldade. Eu quero lhe falar no nome do Senhor Jesus que o mesmo Deus que está contigo no monte é o mesmo Deus que está contigo no vale, que o mesmo Deus que está contigo na bonança também é o mesmo Deus que está contigo nesse deserto. Você vai atravessar, você vai fazer a travessia do Rio Jordão para a glória de Deus. Eu quero falar no nome do Senhor Jesus Cristo que você pode continuar a crescer mesmo no momento de dificuldade. Por quê? Por causa da graça de Deus, por causa do amor de Jesus Cristo. Deus pode fazê-lo sair da situação em que você se encontra. Deus pode tirar o seu lar, Deus pode tirar a sua casa desse lamaçal de lutas, desse lamaçal de dificuldades e trazê-lo a uma família mais abençoada, a uma família mais saudável. Deus pode fazer com que a sua empresa prospere mesmo no tempo de crise. Você, para tal, precisa começar a observar as oportunidades que a crise vai lhe oferecer. No momento de crise, nós então começamos a ser capacitados para inovar. O que é a inovação? A inovação é fazer um serviço que os outros não estão a fazer. A inovação é enxergar uma oportunidade de melhorar um determinado serviço. A inovação é então entender, fazer uma leitura do momento, fazer uma leitura da situação e entender quais são os pontos principais que nós podemos fazer para que uma determinada empresa, um determinado negócio pode crescer no momento da aflição. Nós vimos em Angola um quadro bastante crítico, onde muitos os jovens têm estado à procura de emprego. Recentemente vimos um vídeo, temos acompanhado, onde mais de 10 mil jovens angolanos foram a uma feira de emprego e que tiveram muitas dificuldades, em que nesta feira parecia que só haviam 1000 empregos, 1000 vagas para 10 mil. Cada 100 pessoas a concorrer para um emprego. Eu quero falar no nome do Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, que Deus tem o melhor desta terra para cada um de nós. Deus tem o melhor da sua graça para as nossas vidas no nome do Senhor Jesus. Eu quero lhe apresentar uma alternativa ao emprego fixo. Eu quero lhe falar do empreendedorismo. O que é o empreendedorismo? O empreendedorismo, na verdade, vai ser um negócio, vai ser a criação de um negócio que vai visar a geração de um determinado lucro. Esse empreendedorismo que você pode identificar uma área do teu saber, uma área em que você tem domínio, uma área em que você tem conhecimento, e exercer uma área no nome do Senhor Jesus em que você possui dons, possui habilidades, e criar um negócio, criar um serviço, fornecer serviços para o trem. Muitas são as pessoas que estão a crescer nesse tempo de dificuldade. Existem muitas pessoas que, a título de exemplo, existem muitas formas que nós podemos aplicar a nossa área do conhecimento para fazer a criação de um negócio sustentável e gerar renda, gerar uma fazenda para a nossa casa, para a nossa vida e também para a nossa dependência. Chama-me a atenção esse versículo, que a Bíblia Sagrada vai dizer que o povo de Israel conseguia se multiplicar, mesmo quando eram açoitados, mesmo quando eram obrigados a carregar pedra, ainda assim eles cresciam e se multiplicavam. Eu quero lhe dizer no nome do Senhor Jesus Cristo, muitas das vezes nós somos oprimidos, muitas das vezes a tática que o inimigo Satanás usa é arranjar artimanhas para amarrar as nossas forças, para prender a nossa capacidade, para fazer-nos acreditar que nós não somos capazes de conseguir. Ou seja, antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de nós virmos ao mundo, Deus já colocou dentro de cada um de nós, sim, você, meu amado, Deus colocou dentro de ti as riquezas, a grandeza e típicos, seja na nossa vida financeira, seja no meio do nosso relacionamento, seja no trabalho, seja na nossa vida acadêmica. Não significa que Deus tirou a sua mão protetora, Deus deixou de nos abençoar. Não, muito pelo contrário. A Bíblia Sagrada vai nos falar da parábola de Jesus Cristo, vai nos contar um episódio que quando Jesus e os seus discípulos certa vez encontravam-se no barco a fazer uma travessia sobre o mar, as águas foram agitadas
agitadas, as ondas tornaram-se agitadas, o vento tornou-se bravo, mas os discípulos temeram na sua vida porque o barco poderia perecer, mas não pereceu porque Cristo Jesus está no barco. Eu quero lhe dizer no nome do Senhor Jesus que se você colocar Jesus Cristo no controle da sua vida, se você colocar Jesus Cristo no comando da sua vida, se você colocar Jesus Cristo dando a direção certa na sua vida, certamente você vai vencer essa luta, certamente você vai vencer esse momento de crise, certamente você vai vencer esse momento de aflição. Coloca Jesus no barco, no comando da tua vida, coloca Jesus no controle de toda a tua casa, de todo o teu coração, do teu espírito, da tua alma. Caminha com Deus. Num tempo de crise é o momento de nós reforçarmos a nossa intimidade com Deus. Quanto maior for a nossa aflição, também poderá se traduzir numa oportunidade de oração, porque é no momento de dificuldade que nós mais oramos, é no momento de dificuldade que nós mais jejuamos, é no momento de dificuldade que nós mais meditamos na palavra de Deus. É no momento de dificuldade que nós mais vamos encontrar esperança em Deus. Então aproveita o momento de crise, aproveita o momento de dificuldade e transforma numa relação com Deus, e transforma numa melhoria do teu caráter, e transforma numa melhoria dos teus conhecimentos. Eu quero lhe dizer no nome do Senhor Jesus Cristo que você não vai deixar de crescer independentemente das crises que têm assolado o mercado nacional, o mercado internacional, independentemente das lutas que nós temos vindo. Eu quero lhe falar de um Deus que pode te livrar no meio da situação, lhe fazer prosperar, assim como ele fez com o povo de Israel. Mesmo vivendo sobre o jugo, sobre o peso e sobre a aflição, o povo de Israel cresceu porque ele tinha a graça de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, aonde quer que você se encontra, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja conduzindo, seja ouvindo o nosso devocional, em qualquer lado. Eu quero lhe dizer no nome do Senhor Jesus, receba a graça de Deus para crescer em tempos de crise. Eu quero profetizar no nome do Senhor Jesus que nesta hora Deus está a abençoar as suas mãos. Eu profetizo que Deus vai abençoar todo o trabalho das suas mãos, irá prosperar, haverá multiplicação sobre a sua vida, haverá crescimento no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amados irmãos, esta é a mensagem que nós queremos passar aos nossos irmãos do outro lado. Queremos dizer que independentemente das lutas que nós vivemos, independentemente das dificuldades que nós vamos passando, ainda assim, para Deus, é momento de crescer. A crise não vai determinar Pai, que a tua graça seja com todos e com cada um, e que o teu amor, meu Deus, possa visitar a todos no nome do Senhor Jesus. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.